Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar continuidade aí ao tema ótica, né? Os conceitos básicos de ótica. Já fizemos aí, né, algumas aulas, né, a respeito da introdução, né, da ótica. Falei um pouquinho também já dos espelhos planos, ok? Quem não assistiu, né, volte lá nos vídeos para poder acompanhar também. E hoje, né, nós vamos dar sequência aí a essa parte, né, o início aí da ótica. Falarei um pouquinho aí sobre os espelhos esféricos, vou falar também um pouquinho das lentes e os principais defeitos visuais. Tá legal? Então, como eu disse, tá? Quem não assistiu essa primeira parte aí, volte lá nos vídeos para poder acompanhar melhor. Beleza, gente? Então, vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho aí de, começando, né, pelos espelhos esféricos. Vou só compartilhar aqui a tela aqui com vocês. Vamos lá, só mais um minuto. Ok, vamos lá. Bom, então, hoje, né, vamos falar, começando a falar um pouquinho sobre os espelhos esféricos, gente. Os espelhos esféricos, tá? Da mesma maneira aí que os espelhos planos, né, sofrem, né, o fenômeno chamado aí reflexão, né, a reflexão da luz. A luz ela vai incidir na superfície desses espelhos e vai voltar, né, para o próprio meio. Qual que é a diferença, né? O espelho plano, como o próprio nome já diz, ele vai ter uma superfície plana, que nós já conversamos, e os espelhos esféricos, vocês vão ver aqui no desenho, ele vai ter ali uma superfície esférica, né? Que nós vamos ter duas situações, né? Os espelhos côncavos e os espelhos convexos, né? O côncavo seria a parte espelhada interna, né? Como se fosse ali, né? Você imaginar uma colher, por exemplo, né? A parte interna da colher seria uma superfície côncava, né? A luz incidindo nessa parte interna. E também existe o espelho convexo, né? O espelho convexo que seria na parte espelhada externa, vamos dizer assim, né? Onde a luz vai incidir, certo? Então, são os dois tipos de espelhos esféricos que nós vamos mostrar aqui, ó. Então, seriam basicamente isso daqui, gente, ó. Olha aí, tá? Da mesma maneira aí também que nós tínhamos lá no espelho plano, nós representamos, né, a parte de trás do espelho, a parte onde fica pintado ali, né, aquela tinta espelhada, né? Aqui também você observa isso, ó, você tem aqueles risquinhos, uma das faces aí do espelho, e aí você vai entender como se fosse a parte de trás desse espelho, tá? O espelho côncavo, observa aqui, né, ó, que existe ali a parte interna que vai ser refletida, tá? E a parte externa vai ser a parte, o chamado espelho convexo, né, quando a parte externa ela vai ser a refletida. Alguns exemplos aqui, né, que nós podemos, né, já citar aqui, ó, né, o espelho convexo, gente, é o espelho mais comum que a gente vê aí no dia a dia. Espelho convexo é aquele espelho, né, que você vê em portarias de prédio, você vê, né, aquele espelho que existe dentro do ônibus, dentro de farmácias, dentro de mercados, né? É um espelho que vai te dar sempre um tipo de imagem, né? Aquela imagem que os objetos, as pessoas, elas ficam reduzidas, né? Elas ficam numa imagem direita, ela não fica de ponta cabeça, e é uma imagem sempre reduzida, né? O espelho convexo ele só tem um tipo de imagem, independente se o objeto, né, está próximo ou afastado, vai sempre reduzir a imagem, né? Qual que é a função disso, né? Geralmente eles vão usar esse espelho para poder ampliar o campo visual, né? Como vai diminuir a imagem,
você acaba ampliando, né, o seu campo de visão, né? Então, o objetivo desse espelho convexo geralmente é esse. Retrovisores de carro, retrovisor de motos também, usa-se, né, o espelho convexo, mesma função, diminuindo a imagem, aumenta o campo de visão para a pessoa. Tá? Então, esse seria o chamado espelho convexo. O côncavo, né? O côncavo ele já é um pouquinho diferente. O espelho côncavo, ele, primeiro, né, dependendo da posição onde o objeto está, ele vai te dar imagens, né, diferentes. A mais utilizada, que a gente pode citar como um exemplo aqui, é aquela situação que eles usam o espelho côncavo para poder ampliar a imagem, né? Por exemplo, aqueles espelhos de esteticista, aqueles espelhos que existem nas lojas de ótica, quando você vai comprar algum óculos, né, mandar fazer algum óculos, lá existe um espelho côncavo, você fica bem próximo daquele espelho e a sua imagem fica ampliada, né? Então, é esse espelho que é utilizado, o espelho côncavo, quando o objeto fica muito próximo dele, a sua imagem ela é ampliada, ela fica direita, virtual, e ela acaba ficando ampliada. Tá? Essa aí seria a utilidade mais comum aí. O dentista também tem o espelhinho do dentista, quando ele coloca lá o espelho próximo ao dente do paciente, para poder ampliar, né? Então, ele usa também um espelho côncavo e coloca bem próximo ali do objeto, que é o dente, para poder ampliar a sua imagem. Tá, gente? Esse seria a aplicação mais comum do espelho côncavo. Tá? Espelho côncavo, tá? Numa próxima aula, numa próxima oportunidade, a gente vai falar um pouquinho mais dele, né? Existe aí outras imagens também, né? Se o objeto ele vai afastando desse espelho côncavo, você observa que a imagem chega a um determinado momento que ela fica até invertida, né? Que é aquela chamada imagem real, e ela vai ficar de tamanhos também diferentes conforme vai mudando a sua posição, tá? Mas aí já seria um estudo mais detalhado do espelho esférico, que a gente vai, numa outra oportunidade, falar mais dos espelhos esféricos aí, tudo bem? Bom, então esses seriam os dois tipos de espelhos que nós temos. Aqui, gente, eu coloquei também, tá? Um detalhezinho que eu acho que é legal também a gente já comentar. O espelho esférico, né, côncavo ou convexo, por que ele recebe o nome de esférico? Justamente porque essa curvatura que nós temos aqui, ela existe ali, ó, como se fosse uma continuidade aqui, gente, ó, não é, de uma esfera, tá? Se você imaginar aqui, ó, essa parte aqui sendo o espelho e a sua continuidade, essa linha tracejada, você observa ali que ela existe ali uma curvatura, né? Existe ali uma curvatura como se fosse uma esfera mesmo, né? E numa esfera, sabemos aí, né, matematicamente, que vai ter o quê? Vai ter um raio, né? Vai ter ali um diâmetro, né, também, né, como nós sabemos na matemática aí. Então, você observa aqui que o raio de curvatura, ele também existe, né, nos espelhos. Existe aqui um raio de curvatura, por quê? Porque ele é formado justamente por uma parte de uma esfera, né? A gente pode entender dessa maneira. Então, existe aí, ó, o centro de curvatura, tá? Existe aqui um raio, tá? Que é essa distância que nós sabemos, né, dentro de uma esfera. E aí outros elementos também que mais adiante, né, um estudo um pouco mais detalhado, né, a gente vai falar dos espelhos aí, tá? Dos espelhos esféricos. Então, coloquei essa imagem mais para você entender que esférico justamente vem de uma esfera, né, onde você vai ter o raio, vai ter o centro de curvatura, né, o diâmetro também, tá? Então, tanto para o espelho côncavo quanto para o espelho convexo. Tá? Os dois ali fazem parte, né, de uma esfera, né, podemos dizer assim. Imaginando lá, por exemplo, uma bolinha de Natal, né, aquelas bolinhas de vidro que são espelhadas, representa bem isso, né? Você pegar aquela bolinha
e olha naquela bolinha, né? Na verdade, ela é como um espelho convexo, né? A parte espelhada, que é aquela parte externa, e ali você observa, né? Observa a sua imagem como ela fica, sempre reduzida. No espelho convexo, né? Sempre uma imagem reduzida, direita, tá? Então, só para entender aqui, né, gente, o porquê chama-se esférico, né? Espelho esférico aí, tá bom? Ok. Agora vamos, né, para mais uma aplicação, né, da ótica aí, né, pegando ali a continuidade do nosso tema, né, ó. Vou falar também, né, um pouquinho, né, uma introdução aí sobre as lentes, né, as lentes esféricas, tá? Já que no finalzinho desse slide eu vou falar dos defeitos visuais, né, e aí cada defeito você vai perceber lá que precisa de um tipo de lente para fazer a correção. Então, nós vamos, pelo menos, ter uma ideia aqui, né? Quais as lentes que nós temos aí, quais os tipos de lentes esféricas, né, gente? Então, primeiramente, eu tenho que entender aqui o seguinte, né? Uma lente, gente, uma lente ela vai passar por um fenômeno diferente, né, em relação aos espelhos, né? A lente ela vai passar por uma refração, né? A luz ela vai vir do ar, né? Imagine a lente de um óculos, por exemplo, né? Ela vem do ar, ela passa para a lente, né? Essa luz ela vai refratar para a lente, e aí da lente vai refratar de novo até chegar no olho da pessoa, né? Então você vê que ela passa por duas refrações, do ar para o vidro, do vidro para o ar, até chegar, né, no olho da pessoa ali. Então, a lente ela passa por refrações consecutivas, tá? Como está dizendo aí no texto, ó, tá? São dióptros esféricos que vai ter ali, tá, constituído ali, não, de dois dióptros esféricos ou um dióptro esférico e um plano. Tá? Neste desenho aqui, por exemplo, nessa imagem, você vê que uma das superfícies ela é plana e a outra ela é esférica. Tá? Então, é um tipo de lente que nós vamos ver aí, né, que ela tem uma classificação. Vou mostrar aqui para vocês hoje. Então, você percebe que ela passa, né? Você vê aqui até, inclusive, ó, dois feixes de luz aqui, né? Ele, ele passa por essas refrações até chegar ali, né? Naquele anteparo que está após a lente ali. Então, ela vai passar por refrações. E o detalhe, né, gente? Quando a luz passa por meios diferentes, refrata para meios diferentes, o que acontece é que vai ter ali um desvio de luz, né? Então, o objetivo, na verdade, né, da lente é justamente esse, né? Ele vai acabar desviando ali a luz, mas para quê? Para poder ajustar, né? No caso de um óculos, né, ela vai ajustar a imagem na retina para a pessoa enxergar corretamente, né? Quando ela está com algum problema, algum defeito visual, a imagem ela não está formando na retina, né? Vou mostrar para vocês na imagem aqui. Então, a lente ela vai ter essa função, né? A lente ela vai corrigir isso, ela vai desviar o caminho da luz, né? Para que a imagem forme novamente na retina e a pessoa consiga enxergar, né, normalmente aí, tá? Então, é isso, tá, gente? Seria aí uma ideia, né, do que é a lente aí. Aqui, ó, nós vamos ter os dois tipos de lente. Os dois tipos de lente aqui, gente, ó, aqui são apresentados, tá? Bem comuns, né, da gente, né, interpretar aqui, ó, e tem como confundir, ó. Nós temos aqui as lentes chamadas de bordas finas e as lentes de bordas grossas, tá? O desenho aqui, ó, tá bem claro, ó. Você vê que as extremidades aqui, elas são fininhas, são bordas finas, e aqui, ó, as extremidades, elas são grossas. Claro, está bem exagerado o desenho aqui, mas para entender, né? Bordas finas e bordas grossas. Essas lentes de bordas finas, gente, também recebem o nome de lentes convergentes, tá? Então, isso tudo é legal você anotar aí na sua
no seu caderno, né, no seu resumo, tá? Lentes de bordas finas ou lentes convergentes. É a mesma lente. E a lente de borda grossa também recebe o nome de lente divergente, tá? O desenho está, inclusive, mostrando isso, ó. Tá? Você percebe que a luz, quando ela passa por uma lente de borda fina, né, uma lente convergente, ó, olha o que acontece com o raio de luz. Ele converge, né? Ele converge chegando a um único ponto. A lupa, por exemplo, né, as pessoas usam uma lupa, que é uma lente de borda fina, né, para quê? Para que a luz, ao convergir, ela concentra em um único ponto, e aí tem uma concentração muito grande ali de energia, né, de energia térmica. Então, a pessoa consegue acender um papel, né, queimar algum objeto, utilizando ali uma lente, uma lupa, né, que é uma lente convergente, é uma lente de borda fina. Tá? Já a lente de borda grossa, você vê que não dá para fazer isso. A lente de borda grossa, o que, que vai acontecer? A luz ela vai divergir, né? Ela não vai concentrar em um único ponto. Então, você percebe aqui no desenho, ó, que a luz ela diverge, por isso que ela recebe o nome também de lente divergente. Tá? Então, gente, são os dois tipos de lentes aí, ó, que nós temos, e aí você já vai percebendo o tipo de desvio que ela faz, ó, tá? Uma vai convergir os raios e a outra vai divergir os raios, tá? Bordas finas, bordas grossas, tá? São os dois tipos de lentes que nós temos aí, legal? Aqui, né, nós temos também esse desenho também legal, é interessante que aí você percebe as variedades que tem de lentes, né, de borda fina, né, as lentes convergentes, e as lentes divergentes, as lentes de borda grossa. Né? Você percebe que são tipos diferentes de lentes aqui, dependendo da utilização, dependendo do instrumento óptico, né, que a pessoa vai ter, e aí vai ter uma lente dessa forma aqui, ó. Então, mas assim, as três primeiras aqui, ó, um, 2 e 3, são lentes de bordas finas, tá, gente? Dependendo da sua face, né? Você percebe aqui, ó, por exemplo, lente número um, ela recebe o nome, né, ó, de biconvexa. Por quê, ó? Porque os dois lados que você observar a lente é uma face convexa. Então, biconvexa. Tá? Então, dependendo da face que ela tem um nome específico. Tá? Mas eu quero que fique bem claro aí, né, para você observar, são lentes, a 1, 2 e 3 são lentes convergentes, certo? E a 4, a 5 e a 6 são lentes divergentes, são lentes de bordas grossas. O desenho aí está bem claro quanto a isso. Né? Número 2, ó, você vê aqui que uma face é plana e a outra é convexa. Então, o nome, ó, plano convexa. A outra, ó, uma face é côncava e a outra é convexa, né? Mesmo assim, ela vai ter ali, né, as bordas finas, né, uma lente convergente. E as outras a mesma coisa, tá? Segue o mesmo procedimento, ó. Número 4, né, que já é uma lente divergente, né, ó. As duas faces são côncavas, então bicôncavo. A próxima, ó, uma é plana e a outra é côncava. Então, plano, côncava. E a última, não, você tem uma face que ela é convexa e a outra que ela é côncava. Tá? Então, recebe o nome de convexo côncavo. Tá? Então, são os nomes aí que nós temos aí de cada uma delas. E aí, como eu falei, tá importante você identificar quais são as convergentes e quais são as divergentes. Tá bom, gente? Então, desenho aí legal também para o seu resumo, né? O seu esqueminha aí no seu caderno. E agora, né, nós vamos entrar, gente, numa parte, né, que é justamente aí os defeitos visuais, né? Nós vamos ver aí a ótica da visão.
E interessante aqui, né, nessa imagem, né, você vê aqui o óculos, né, nesse cachorrinho aqui, ó, você percebe que o olho, né, do cachorrinho ali, você percebe que ele fica ampliado, né? Então, olhando nesse desenho, nessa foto, né, você observando ali o que acontece, né, gente? Você está vendo ali que o olho, né, ele já fica ampliado, né? Já dá uma dica de que tipo de lente que estamos aí nos referindo, né? A lente convergente, né? A lente convergente lá que nós acabamos de ver, as lentes lá de borda fina, né? As lentes de borda fina só dá um tipo de imagem, que é uma lente, é uma imagem reduzida, é uma imagem direita. E já a lente divergente, ela tem vários tipos de imagem. E a mais comum é essa que você está vendo aí, ó, uma imagem, né, ampliada. Né? Então, com certeza aqui nós estamos aí falando, né, vendo aqui, ó, uma lente divergente. Né? É uma lente que está dando uma imagem aí, ó, ampliada. Tá? Mas aí o interessante nessa parte aqui é entender o seguinte, gente. Tá? Bom, aqui ó, é um desenho que eu encontrei, né? Não vamos entrar em detalhes dessa parte de elementos, né, do olho aqui, tá? Eu só queria destacar aqui alguns pontos importantes, tá? Nós temos aqui lentes, podemos dizer assim, lentes naturais que nós temos, né? O olho possui duas lentes naturais, né? Quais são? Cristalino, tá? E temos aqui a córnea. Tá? Nós temos aqui, na verdade, esses dois elementos, gente, tá? O cristalino e a córnea, que basicamente funcionam como lentes convergentes. Tá? Então, são duas lentes naturais que nós já temos, e aí a luz, ao passar por essas lentes, obviamente elas vão sofrer ali um desvio, né? Por serem aí umas lentes convergentes, né? Elas vão acabar convergindo os raios, tá? E esse raio de luz, ao passar por essas lentes naturais que nós temos, elas vão chegar aonde? Elas vão chegar aqui na retina, né? A retina seria ali, né, uma região, podemos dizer assim, né, aonde esses raios vão chegar, tá? Eles vão se cruzar, né? Eles vão convergir até chegar nessa retina, que é onde que vai dar a imagem para nós. Né? Nós visualizamos a partir dessa forma aí, né? A luz, ao chegar na retina, né? Vamos ter a formação dessa imagem. É, né? Uma imagem que a gente sabe que é uma imagem invertida, né? Na retina, uma imagem reduzida, tá? E ela é formada ali nessa retina. E isso estamos falando, né, para uma pessoa que não tem defeito visual algum, né? Pessoal, não uso óculos, eu enxergo perfeitamente. Né? Então, quer dizer, o que está acontecendo é isso, a luz ela está passando por essas lentes naturais, tá? Chega até a retina e forma a imagem perfeita, nítida para você. Tá? Então, esses são os três elementos aqui, ó, que eu queria mostrar, né, para vocês aqui, tá? Nós temos a retina, nós temos aí a córnea e nós temos também o cristalino, tá? São três pontos, tá, importantes. Obviamente, né, que existe todo aqui, né, um estudo mais aprofundado, por exemplo, nós temos ali uma musculatura ali no próprio olho que faz o quê? Ele vai ajustando, né? Na verdade, ele vai ajustando ali essa lente para formar a imagem na retina. Né? Então, ela tem essa flexibilidade, vamos dizer assim, tá? Para poder dar a nitidez, para poder formar uma imagem na sua retina. Com o passar dos anos, né, as pessoas que têm um pouco mais de idade, o que, que vai acontecer? Essa musculatura ela já vai ficando um pouco mais rígida. Então, quer dizer, a pessoa, naturalmente, né, os mais velhos, vão ter uma dificuldade em enxergar perfeitamente, por quê?
a musculatura ali já não está mais fazendo a sua função, né? Então, a pessoa ela é obrigada a usar um óculos, né? O pessoal fala vista cansada, né? Justamente por isso, para poder voltar a formar a imagem certinha ali na retina. E ali, então, né, acontece aí a sua formação. Tá certo? Então, é uma breve aqui, tá, gente? Uma parte, um estudo, né, inicial aqui do olho, para termos uma ideia, né, de como é formada, então, essa imagem. Não é? Aqui é uma imagem, né, justamente que eu acabei de falar para vocês. Ó, você tem aqui, né, a córnea e o cristalino, certo? A luz ela vai refratar por essas lentes naturais, convergir e olha aqui, ó, tá? Forma-se aqui atrás, que é onde? Que seria na retina. Então, para uma pessoa que tem um olho normal, uma pessoa que não tem nenhum defeito visual, né, é essa situação que nós temos. Tá? Não tem nenhum problema aí se for detectado dessa maneira. Porém, né, nós temos aqui ó, alguns defeitos, né, que eu vou comentar hoje com vocês, para a gente ter uma ideia melhor. Alguns de vocês provavelmente têm algum desses defeitos, é bastante comum, né? Miopia, astigmatismo, hipermetropia, tá? Presbiopia não, presbiopia já são pessoas com mais de 40 anos aí, como eu, né? E aí eu utilizo óculos justamente devido à presbiopia, né? É a tal vista cansada, né? A gente sem o óculos eu não consigo enxergar direito, então seria o caso da presbiopia. Mas eu vou comentar, tá, todos eles aqui para vocês, mostrar para vocês a imagem, como é que fica, né? Quem tem a miopia, quem tem hipermetropia, quem tem o astigmatismo, né? Como que fica a imagem para essa pessoa. E o que deve ser feito, né? Principalmente, né, que tipo de lente, né, que eu tenho que utilizar para corrigir isso, tá? Então, essa parte que é importante para nós aqui. Miopia, tá? Vamos começar aí pela miopia. A miopia, gente, vejam aí, né, a imagem. Quem tem miopia, observando aí o desenho, o que que você nota, ó? Tá? Você observa que os objetos, tá, que estão mais afastados não ficam nítidos. As crianças, aquele cercado lá atrás, né, não fica legal. Já, né, os objetos que ficam mais próximos, ela enxerga bem, né? Então, quer dizer, uma pessoa que tem miopia, ela tem a dificuldade de enxergar de longe, né? Então, uma pessoa, por exemplo, uma sala de aula, você está lá na sala de aula, se você tem miopia, se você sentar lá atrás da sala, provavelmente você não vai conseguir enxergar a lousa, tá? Por quê? Porque você tem essa dificuldade, você tem esse defeito visual que é comum, tá? Por conta disso, ó, tá? A imagem ela não fica legal, objetos afastados não fica legal, ela enxerga bem, né, de perto, mas afastado, né, ela não consegue enxergar muito bem. Então, a pessoa que tem miopia, ó, é esse o problema, né, que ela vai detectar inicialmente, né? Mas o que seria a miopia? Tá? A miopia, gente, é quando, né, você vai observar aqui, ó, é quando a imagem, tá, ela é formada aqui, ó, antes da retina. Lembra o primeiro desenho lá, né? A imagem, uma pessoa que tem uma visão normal, a imagem forma certinho ali na retina. Uma pessoa que tem miopia, ó, olha o que acontece, gente. O ponto ali onde cruza, né, os raios, você vê que fica antes da retina. Então, quer dizer, é por conta disso que a pessoa não consegue visualizar os objetos que estão afastados. Tá? E é lógico que isso tem um grau, né? Depois você vai no médico, né? Você vai no oftalmologista, ele vai medir certinho quantos graus você precisa ali para fazer essa correção, né? Cada um tem um grau diferente. Cada olho, às vezes, né, tem um grau diferente na mesma pessoa. Então, você percebe, né, que a formação da imagem é antes da retina, tá? E aí, para corrigir isso, gente, aí é, né, a dica aí para você anotar aí, né, para uma prova, para uma questão aí, né, ó,
Que tipo de lente é utilizado para pessoas que têm miopia? Tá aqui o desenho, ó, tá? A lente divergente, né? A lente divergente corrige o defeito da miopia. Por quê? Como a luz ela vai divergir, né, ela vai levar este ponto aqui, ó, né, mais próximo da retina. Como vai divergindo, né, ela vai levar mais próximo da retina e ali, com o grau certinho da lente, ela forma exatamente na retina, né? Quem já fez exames, né, ele vai testando ali as lentes, né, e vai chegando um momento que, opa, estou enxergando perfeitamente, quer dizer, é o momento em que a imagem formou na retina, que é isso aqui. Então, ele vai utilizar as lentes, né, gente, para poder fazer a correção e a imagem voltar na retina, né? Então, e é muito comum, né, a pessoa que tem miopia, né, esse defeito visual da miopia aí, certo? Então, é uma situação comum aí. Nós temos também a hipermetropia. O que é a hipermetropia? Hipermetropia é o contrário da miopia, tá, gente? É só você lembrar disso, tá? A hipermetropia é exatamente o contrário, ou seja, quem tem hipermetropia tem dificuldade de enxergar objetos próximos, né? Então vejam aqui, ó, visão próxima desfocada e visão distante focada. Quer dizer, de longe ele enxerga beleza, perfeitamente ali. Agora, próximo ali, ó, já fica desfocado. Então, é o contrário da miopia, tá? Ele não consegue enxergar. Então, o que que acontece, né? Ó, por que que acontece esse problema da hipermetropia? É o contrário da miopia, ó. Você veja que o ponto aqui, ó, né? Esse ponto, ele forma após a retina, né? Então, quer dizer, ela fica desfocada por conta disso, tá? A imagem ela é formada atrás da retina, né? E com isso ela não consegue visualizar os objetos que estão próximos, tá? E aí, para fazer a correção da hipermetropia, o que que se faz? Né? Utiliza-se uma lente agora, ó, de borda fina. Utiliza-se uma lente convergente. Então, gente, ó, são várias informações aí para vocês anotarem, tá? Hipermetropia, correção com lente convergente, tá? Ou de borda fina. Por quê? Porque com a lente convergente, ó, o raio ele vai convergir e vai voltar até chegar na retina, como está no segundo desenho aqui, ó. Tá? Então, no primeiro, a pessoa não consegue ver, né, direito ali os objetos próximos, usa-se uma lente convergente e aí aproxima, né, a imagem ali, ó, e aí você consegue visualizar novamente ali na retina. Beleza, gente? Então, são os dois defeitos aí. Ah, mas tem como a pessoa ter miopia e hipermetropia ao mesmo tempo? Não, tá? Ou ela tem a miopia, ou ela tem a hipermetropia, tá? O que pode acontecer é assim, a pessoa tem miopia e astigmatismo. Aí pode. Ou ela pode ter hipermetropia e astigmatismo, tá? Mas a miopia e a hipermetropia não. São duas situações opostas ali. Ou a imagem forma depois, ou ela forma antes da retina. Né? O pessoal fala globo, né? O globo ocular, quando ele é mais achatado, né? Seria a hipermetropia. Quando o globo ocular ele é mais alongado, né? Seria a miopia. Tá? Então, o formato do olho da pessoa, né, que vai definir se tem, né, a tendência para ter a miopia ou a hipermetropia, certo? Então, são os dois primeiros defeitos aí. O astigmatismo agora, né? O astigmatismo, gente. Então, o astigmatismo agora, o que você vê, né? Essa imagem aqui, ó. Essa imagem, ela está totalmente desfocada, tanto para perto quanto para longe,
ela é desfocada, né? Então, uma pessoa que tem o astigmatismo, também, logicamente, tem um grau, né, para fazer essa correção, né? Existe ali, né, a lente específica aí para esse tipo de correção aqui, né? Mas a pessoa ela vai ter tanto de longe quanto de perto, não está legal, ela não consegue enxergar direito, fica desfocado, tá? O astigmatismo, gente, tá? Na verdade, ele tem a ver com o formato deste olho, o formato ali do globo ocular da pessoa, né? Principalmente ali a córnea ali, né? Se tem ali um formato irregular, não é exatamente aquela esfera perfeita ali, ele tem um formato irregular, ele vai ter tanto a dificuldade de enxergar de perto quanto de longe, né? Então, na verdade, o astigmatismo é de acordo com essa irregularidade, né, da córnea ali que ela vai ter. E aí é muito específico para cada caso, né? Então a pessoa tem que ir realmente, né, no oftalmologista para verificar que tipo de lente específica, uma lente ali, uma lente esférica, uma lente cilíndrica, né? Que ele precisa para poder corrigir, né? Como ele vai ter tanta dificuldade de perto e de longe, a lente dele é bem específica, né? Não tem como a pessoa assim, me presta seu óculos para enxergar. Quem tem astigmatismo, o óculos é só dele ali, e de acordo com a sua irregularidade ali que ele tem, né? No seu formato ali do globo ocular. Então, o astigmatismo seria isso, gente. Dificuldade de se enxergar tanto de perto quanto de longe, tá? E a correção é através de uma lente cilíndrica, tá? Aí a gente não especifica se é côncava, se ela é divergente, se ela é convergente, não, tá? É uma lente cilíndrica. Ele vai de acordo com a sua irregularidade. Esse é o astigmatismo. E a presbiopia, gente, que é também conhecida como vista cansada, né? A presbiopia é aquele caso que eu falei no início, tá? A presbiopia, geralmente, pessoas acima de 40 anos já começam a ter ali a sua visão, né? A sua musculatura ali, ela já não tem mais aquela flexibilidade para formar a imagem na retina, e aí ela começa a ter dificuldade de enxergar de perto. Tá? Então, ela não consegue enxergar de perto, ela precisa ali de uma lente para poder fazer essa correção, né? Ela é muito parecida ali, a correção ali, é parecida com a hipermetropia, é uma lente convergente, né? Que acaba sendo utilizada também, e ali a pessoa, então, volta a enxergar normalmente, né? A imagem volta a se formar na retina, através de uma lente convergente aí. Então, a presbiopia ou vista cansada, tá, gente? Ela, de acordo ali, né, seria assim uma correção, né, através de uma lente convergente, tá? Seria aí um defeito também comum aí. E aí, ó, para nós finalizarmos, né, essa parte aqui, gente, ó, eu coloquei aqui, inclusive, né, o daltonismo, né? Sempre me perguntam, a pessoa daltônica, como é que não é? Né? Então, o daltônico, gente, uma pessoa daltônica, talvez você conheça alguém, né, ele não consegue distinguir aqui, ó, algumas cores, tá? Sendo a mais comum, não consegue distinguir o vermelho e o verde, né? Então, uma pessoa daltônica, lógico, né, geralmente ela já nasce, né, com esse defeito visual, e ela vai se adaptando com aquilo, né? Ela seria ali a realidade dele, a pessoa já vai se acostumando com aquilo, né? Mas é interessante, né, que hoje em dia, por exemplo, já está sendo desenvolvido aí lentes para daltônicos, né? São lentes que ainda não estão acessíveis para todo mundo, né? São lentes que geralmente são caras, né? Bem caras aí, mas existe já essa tecnologia, né? Que a pessoa, né, consegue filtrar, a lente já consegue filtrar ali, né, e ela consegue visualizar novamente cores que até então
então ela não conseguia distinguir, tá? Então, esse seria aí o daltônico, tá? Aqui uma imagem também só para ilustrar, né, gente? Né, você tem aqui, ó, umas cores, principalmente está destacando aqui, né, o vermelho e o verde, tá? E aí você, para ter uma ideia, né, como que o daltônico visualiza isso, né? Fica triste, né? Fica bem triste aqui a imagem, mas é isso, né? Que eles não conseguem definir, né? Eles não conseguem distinguir aí determinadas cores, tá? Bom, é isso, gente, que eu queria estar passando aí para vocês. Como eu falei no início, tá? É só uma introdução na parte de espelhos esféricos e lentes, tá? Nós vamos ter aí um momento para poder falar mais detalhadamente, né, dos espelhos esféricos, né, as imagens formadas, né, os elementos, tá? Mesma coisa para as lentes, mas hoje era mais uma introdução aí para a gente começar a pensar, né, nesses instrumentos que são bastante comuns aí entre nós. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? As dúvidas que vocês tiverem, coloquem aí nos comentários, tá? E aí a gente vai conversando devagarzinho aí sobre o tema, tá bom? Então, boa semana para você, gente. Até a próxima.